Muito bem-vindo você, seguidor do Portal A Rede, que nos acompanha nas plataformas digitais. Eu sou o Diego Timolo e em clima de eleições, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante aqui, que é o Agenda Parlamentar, o Paraná em Debate, né? Essa é uma iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, né? E a gente também vai falar um pouco mais sobre essa ação que vai para 33 municípios, incluindo cidades aqui dos Campos Gerais, como Ponta Grossa. E para debater esse assunto comigo, né, a gente recebe aqui nos estúdios do Portal A Rede, ao meu lado esquerdo, o gerente regional, o Vander Della Coleta Moreno, né, que dispôs um tempo para falar um pouco mais sobre essa iniciativa do CREA. Vander, seja muito bem-vindo ao Portal A Rede. Obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite. Perfeito, Vander. Para a gente começar aqui, então, você pode explicar um pouco mais como é que vai funcionar essa agenda parlamentar, o Paraná em Debate, né? Essa iniciativa que vai permear aí, junto a candidatos de 33 municípios do Paraná? Bem, não é uma iniciativa nova. Desde 2009 que nós temos esse programa aqui no CREA Paraná, que visa mobilizar as associações e sindicatos de engenheiros de todo o Paraná para que proponham ideias, políticas públicas relacionadas à nossa área de atuação, dos engenheiros agrônomos, dos geógrafos, geólogos e meteorologistas, todos os profissionais que fazem parte do CREA. Então, desde as eleições municipais de 2009, que a gente para e avalia a situação dos municípios do Paraná, os principais municípios, e apresentamos propostas. Isso porque todas as entidades de classe de engenharia, elas têm no seu estatuto colaborar com políticas públicas. Então, esse é o momento mais adequado para nós fazermos isso. Então, na nossa regional aqui de Ponta Grossa, nós estamos trabalhando com Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba, juntamente com as entidades de classe. Perfeito, Vander. Outra coisa é que as áreas que serão exploradas nessa agenda aí trazem as engenharias, a agronomia e as geociências. Basicamente, quais são os temas, os dados que vão ser abordados, né? O que inclui essas três áreas aí? Três não, né? Porque engenharias são várias engenharias. O que inclui aí de debate aos candidatos à prefeitura? Então, em cada município nós fizemos um diagnóstico. Então, em Telêmaco Borba, por exemplo, foi focado em um tema apenas, que é um tema bastante abrangente, que é a proposta de se implantar um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano para Telêmaco Borba, que é uma cidade com dinamismo, uma característica especial por conta das grandes indústrias que existem lá. E então, uma forma de organizar, de estruturar toda a gestão pública num Instituto de Planejamento. Já em Castro, o tema trabalhado lá juntamente com a associação local foi a questão do saneamento na área rural. Então, nos distritos de Castro, como trabalhar a questão do saneamento básico. E aqui em Ponta Grossa, juntamente com as entidades de classe, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais, o Sindicato dos Engenheiros, a Associação dos Engenheiros Ambientais do Centro-Sul, foram definidos 5 temas para serem trabalhados. Então, a acessibilidade é um dos temas, né? Nós temos algumas leis municipais em Ponta Grossa sobre acessibilidade, sobre calçadas, que não estão sendo implementadas desde a sua aprovação. Então, vou dar um exemplo. Né? Existe a Lei 9183 de 2007, que prevê a existência de uma comissão permanente de acessibilidade no município, formada por vários órgãos, para estudar e melhorar, e inclusive existe a previsão de um fundo para aplicar recursos na questão de melhoria das calçadas. Então, a proposta principal é de implementar e botar para funcionar essa comissão, para que a acessibilidade na cidade melhore. E também elaborar um plano de investimentos, priorizando aqueles espaços principais e, ao longo do tempo, melhorar essa condição. E junto com isso também a questão da arborização urbana, porque não adianta você arrumar a calçada e depois você permitir o plantio de árvores que destruam as calçadas, então tem que ser um planejamento conjunto. Uma outra proposta também apresentada, já elaborada, né, e que está para ser apresentada aos candidatos, é sobre estradas rurais. Nós temos legislação municipal também que define como que deve ser tratada e mantidas as estradas rurais,
para facilitar tanto a questão de escoamento da produção quanto o turismo rural. E na questão do turismo também, uma outra proposta é a sinalização das vias rurais, para que as pessoas consigam se localizar e o turismo rural seja mais fomentado. Então, a proposta é de se criar um setor ou um departamento específico de conservação de estradas, com profissionais, com projetos técnicos bem elaborados, para que a aplicação do recurso público, que já é limitado, seja o melhor possível, né? Uma outra proposta em relação a resíduos sólidos orgânicos. Então, todo o lixo orgânico coletado na cidade, que vai todo para o aterro sanitário hoje, ele poderia ser feita uma triagem já na origem, e todo o resíduo orgânico que possa ser aproveitado para a geração de energia e pode ser feito com a ajuda de profissionais de agronomia e principalmente estudantes de agronomia acompanhando, melhorando a questão da alimentação nos bairros e principalmente junto a escolas. Que as crianças, escolas municipais e estaduais, cresçam entendendo a natureza, entendendo de onde que sai o alimento, tendo uma condição de alimentação melhor. E o último tema que nós estamos tratando é a questão da exigência de registro de empresas no CREA para que elas consigam obter a licença de funcionamento junto à prefeitura. Isso é uma questão meramente administrativa, que pode ser melhorada no âmbito da prefeitura, de Ponta Grossa especificamente, para que não se instalem empresas que atuem na área técnica, mas que não tenham responsável técnico. Então, exigindo o registro no CREA, essas empresas vão estar obtendo alvará de funcionamento já regulares e com um profissional responsável. E, Wander, já existem as agendas, as datas para Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba? Não, como a gente está com essa situação da pandemia, então nós vamos evitar fazer evento presencial. Então agora, essa fase que nós estamos agora é justamente de agendamento de eventos virtuais, reuniões virtuais com cada candidato separadamente, para entrega dessas propostas e explicar o âmago de cada uma delas, e que depois de finalizado o processo eleitoral, novamente, no segundo momento, a gente passe daí a uma fase de aprofundamento das propostas com os eleitos. Certo. E também é importante a gente destacar as parcerias que são criadas para que seja viável e também aumente essa abrangência da Agenda Parlamentar 2020. Em relação a isso, a gente tem as entidades de classe e as instituições de ensino superior. Como é que essa relação, o que elas trazem aí de adicional para a Agenda Parlamentar do CREA? Sim, na verdade, essas propostas elas surgiram de dentro das entidades de classe e o CREA é como um catalisador na organização de todo esse trabalho, porque são 33 municípios no Paraná onde a gente está fazendo esse trabalho, são 90 entidades de classe, 90 associações e sindicatos de engenheiros trabalhando nisso. Então, aqui no caso, na nossa região, nós temos a Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais, o Sindicato dos Engenheiros, Associação Centro-Sul Paranaense de Engenheiros Ambientais, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Castro e a Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba, e além de algumas instituições de ensino, através dos seus conselheiros no CREA, os inspetores do CREA também trabalhando na elaboração desse material. Perfeito, e a gente tem aqui, né, os estudos básicos de desenvolvimento municipal, que o senhor tinha citado anteriormente, né, o EBDM, e são mais de 200 estudos de diversos temas, que o senhor elencou aqui, alguns prioritários aos municípios da região, mas eles são avaliados e viabilizados de acordo com a situação de cada município, correto? Exato, então são mais de 200 estudos nesses 33 municípios priorizados no Paraná. No nosso caso, aqui na nossa região, nós priorizamos Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba, e ao todo são 7 propostas elaboradas de forma bastante aprofundada, discutida entre os profissionais, e agora a gente vai para essa fase de entrega das ideias, né? Sim, o senhor citou que essa é uma proposta que já tem mais de uma década, então gostaria de saber em relação ao que já aconteceu nas eleições anteriores, qual foi o resultado, né? O que isso trouxe de positivo já na gestão pública de quem foi eleito e o que vocês esperam no CREA, né, para esse ano aí com toda essa configuração diferente em relação à pandemia. Certo. Bom, um exemplo
de proposta que nós apresentamos nas eleições anteriores aqui em Ponta Grossa e foi implementada foi a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que antes era junto com a agricultura, então as questões ambientais não eram tratadas com as 100% da atenção que elas merecem. E hoje nós temos uma secretaria organizada especificamente para isso, inclusive o gestor é um profissional da nossa área, e que a questão do aterro do Botucara, por exemplo, é uma questão que foi resolvida, né? A partir da implantação dessa secretaria, com N alternativas que foram estudadas, e hoje a questão já está equalizada, né? Então esse é um exemplo, e desde 2009 até agora, com esses estudos, ao longo do tempo a gente foi identificando temas que mereciam ter um aprofundamento técnico. Então nós temos hoje uma série de mais de 30 cadernos técnicos aí de forma aprofundada, em que todos os municípios do Paraná conseguem enxergar, ler e elaborar políticas públicas. Um exemplo que eu posso te dar é quando em Castro, alguns anos atrás, num determinado evento que houve em Castro, houve a instalação de um parque de diversões sem o devido cuidado, houve o rompimento de um dos brinquedos e um adolescente faleceu naquela ocasião. Isso porque o município liberou a instalação do parque sem os devidos cuidados. Então, quando aconteceu aquilo, nós chamamos engenheiros mecânicos daqui da nossa região e elaboramos uma regra, um projeto de lei municipal que proteja a sociedade em relação à instalação de parques. Essa ideia se tornou uma lei municipal em Castro e logo na sequência aqui em Ponta Grossa também. Então, quando vem uma festividade, um parque de diversões aqui, o município hoje segue essa legislação, então é exigida a responsabilidade técnica de um profissional tanto para a montagem como para a desmontagem e todo o posicionamento dentro do parque para resguardar a segurança das pessoas. Então são dois exemplos aí de ideias que foram apresentadas lá atrás e que já se tornaram realidade. E agora, para 2020, né, os materiais produzidos para essa edição, elas estão disponíveis num site, né, que a gente vai passar aqui. Para você que tem um pouco mais de interesse, né, seguidor aí do Portal Arreira, que está acompanhando nossa live, vai acompanhar nossa live, né, que é o agendaparlamentar.crea-pr.org.br. Aliás, é um hífen ali, né, não um traço. E ali, como é que funciona aqui o site, Wander? Então, esse site é a inovação nossa desse ano. A gente conseguiu condensar as propostas dos 33 municípios num único local. Então, na parte do site onde diz caderno técnico, são esses materiais técnicos elaborados por especialistas, organizados por assunto. Inclusive, pode ser feito o download de cada um deles. E os EBDMs, que são as propostas feitas para esse ano, são os estudos básicos de desenvolvimento municipal. Então, eles estão organizados de forma a facilitar que o futuro prefeito coloque isso no próximo plano plurianual do município e preveja os investimentos necessários em cada área. Então, essas propostas estão condensadas nesse único site. Perfeito, né? Então a gente vai deixar aí o link da descrição aqui embaixo, né, para que você possa acessar o Agenda Parlamentar 2020. E para a gente complementar, Wander, há mais alguma informação, não só em relação a essa iniciativa do CREA Paraná aqui, mas também alguma outra que vem em sintonia com as eleições municipais que ocorrem primeiramente em primeiro turno aqui em Ponta Grossa e em toda a região, né, o Paraná, no dia 15 de novembro? Há mais alguma iniciativa, informação, dado ou detalhe que o senhor gostaria de trazer aqui para os nossos seguidores? A agenda parlamentar, nós estamos nesse momento trabalhando com esse foco nas eleições municipais, só que o contexto dela, o escopo da agenda parlamentar, ele é maior. Ele se estende também à Assembleia Legislativa do Paraná, porque lá nós temos tramitando vários projetos de lei de interesse das nossas profissões e a gente busca também opinar para que os deputados estaduais e o próprio governo do estado tenham a nossa visão a respeito de cada assunto e que saiam projetos, nós tenhamos leis estaduais melhores. Pretendemos também realizar no âmbito federal, com os nossos deputados e senadores do Paraná,
ações para que sejam previstos recursos federais para a implementação de algumas das políticas que nós estamos propondo. E nós também, em algum momento, podemos executar ações junto ao Poder Judiciário também, em assuntos aí relacionados às nossas profissões. Perfeito, né? Eu conversei aqui com o Vanerdella Coleta Moreno, ele que é gerente regional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA. Vander, obrigado pela presença, as portas sempre são abertas, né? Principalmente nessa época de eleições, aí para a gente falar não só da agenda parlamentar, mas todas as informações, dados e detalhes que competem ao CREA Paraná. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço vocês pelo convite e estamos à disposição. Perfeito, né? Então, novamente, gostaria de agradecer ao Vander e também a você, seguidor do Portal A Rede, que nos acompanhou na tarde de hoje, né? Lembrando que essa live fica disponível, o Portal A Rede, o Jornal da Manhã, vem fazendo um acompanhamento aí completo das eleições, não apenas em Ponta Grossa, mas também nos Campos Gerais, né? E lembre-se que a qualquer momento a gente pode voltar com qualquer outra notícia, uma live especial aí para você nas nossas plataformas digitais. Diego Timolo para o Portal A Rede. Aconteceu, tá na rede.